A maior parte de nós vai passar a vida sendo efeito, reagindo a tudo o que acontece, sem nenhum domínio mental ou energético. A alquimia do domínio começa quando você escolhe ser causa, e poucos são os que vão experimentar isso na vida, porque é preciso muita prática para alcançar o domínio mental necessário para bancar ser aquela que age e não mais aquela que reage a tudo. Eu sou a Nath da Tomisol, aqui a gente fala sobre domínio mental, manipulação energética, alinhamento do corpo e decisão consciente. E o que eu quero te mostrar de graça nesse vídeo é o que muito guru da internet cobra caro para não ensinar nem metade, sobre como mudar de vida usando a lei da alquimia conhecida como causa e efeito para obter domínio mental. Então vamos começar falando sobre essa lei que vem do conhecimento ocultista e é um dos conhecimentos fundamentais para quem quer parar de se sentir arrastada pelas circunstâncias da vida. E no final eu vou aproveitar para compartilhar um pouco, de como que eu estou vivendo esse processo atualmente. Mas primeiro vamos de conteúdo. A lei de causa e efeito diz que nada acontece por acaso. Tudo tem uma origem, uma raiz, um ponto inicial. O que quer dizer que, se você não é a origem, automaticamente o que você vive é efeito de outras origens. Então, basicamente, as suas decisões não são intencionais, e sim uma reação ao que vem sendo atualmente imposto, podemos dizer assim. E isso só quer dizer que quem é causa entendeu como que o processo funciona, porque todos nós estamos sujeitos a essa lei, porque é uma lei universal, então não tem como ser outra coisa que não seja causa ou efeito. Ou você é causa ou você é efeito. E não é que você vai ser causa em tudo, mas conforme você vai se tornando causa, você vai deixando de ser efeito. O que você vai fazer é mudar de lugar dentro da lei, passando a ser causa em tudo que for possível, porque todos nós também somos causa do todo, por exemplo. E isso é algo que a gente não pode mudar, porque acima de nós está o todo. Mas isso não nos impede de ser causa em tudo aquilo que nós podemos estar acima e viver uma vida mais alinhada com a gente mesmo. Então, eu vou falar alguns sinais que podem indicar que você está sendo mais efeito do que causa. Você é uma pessoa resolvedora, você resolve tudo para todo mundo, que está ao seu redor, mas quase não sobra tempo para fazer suas coisas, ou quando você pode fazer isso, você está cansada demais e também dá uma procrastinada. Você tem certa resistência à mudança, mesmo quando uma situação não está do jeito que você gostaria. Você se mantém ainda por um bom tempo, porque você não quer magoar ninguém ou causar tumulto, incomodar. As coisas mudam quando a vida te obriga ou quando você está muito exausta. Você age impulsivamente. O seu humor muda conforme o ambiente ou dependendo de como as pessoas falam com você. Você fica tentando prever tudo antes de agir, como se você vivesse visualizando cenários imaginários na sua cabeça, e espera sentir segurança para poder escolher ou para agir. Só que, na verdade, na maior parte do tempo, você vive insegura e com a autoestima baixa, justificando essa inércia, essa estagnação da sua vida com contextos externos. Então, tudo que você quer fazer está muito distante, tem muito empecilho, que te impede, eles são todos externos. Você se identificou com algum desses pontos? Me conta nos comentários para eu saber, porque eu já fiz tudo isso aí, eu já fiz tudo isso. Sim. Bom, agora vamos falar sobre os 3 elementos principais que você precisa entender para fazer essa mudança, porque eu não estou aqui só para ficar apontando, falando o que você é, o que você não é. É o que eu chamo de DDD, que está no meu método Tomisol, que é discernimento, domínio e decisão. Discernimento é a remoção do véu da ignorância. E ter uma mente preparada para distinguir com clareza o que é real e o que é ilusório, e nesse caso, o que é causa e o que é efeito. Domínio é intenção, é ter o conhecimento necessário para poder movimentar a sua energia intencionalmente e, consequentemente, se movimentar pela vida intencionalmente, agir intencionalmente. E, por fim, decisão. Decisão é a ação com postura. É agir com esse discernimento, com domínio e ter a postura necessária para bancar os efeitos. Porque se você está se propondo a ser causa, você tem que entender que você está se propondo a começar um movimento. Sua ação é o início. Ou seja, não tem segurança material além da sua postura. Você vai precisar de autoconfiança e paciência para confiar no processo. Um exemplo bem simples. Se uma pessoa é revendedora de um produto,
Há provas materiais daquilo. O produto já existe cliente, já existe demanda, já existe toda uma indústria que movimenta aquilo. E a origem ou a causa é quem desenvolveu o produto e deu início a essa cadeia produtiva, né? E o efeito é quem está indiretamente envolvido nessa cadeia. Quando a pessoa que desenvolveu aquele produto começou, não tinha nada disso. E ela teve que começar sem ter nada material. Era intenção, vontade, necessidade, e foi preciso postura para acreditar que aquilo ia se tornar algo maior. E aqui já tem um insight preciosíssimo, que vale seu like, seu comentário, sua inscrição neste canal. Discernimento, domínio e decisão são a mesma coisa em densidades diferentes. Vou explicar. Discernimento é o movimento mental. Domínio é o movimento energético e decisão é o movimento do corpo, do físico, da matéria e, por ser o mais denso, é, consequentemente, o mais difícil de executar. Portanto, a gente precisa começar pelo discernimento, para depois alcançar o domínio e ter o necessário para decisão, né, para agir. E o que acontece? Que a gente inverte a ordem, né, e a gente, consequentemente, acaba virando efeito. Para ser mais clara, o primeiro passo aqui é praticar domínio mental e conhecer sua mente tão bem que você vai ter o poder necessário para manipular sua energia vital e concentrar ela de forma intencional para ter a postura necessária para agir, iniciando o movimento e assim ser causa. Parece muita coisa, mas nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer isso de forma natural. Isso é importante, de forma natural. Porque não é preciso forçar nada, nem controlar nada. O domínio é desenvolvido com a prática, simples assim. Você pratica e vai desenvolver e pronto, acabou. Nem sempre permitir as mudanças que vão acontecendo no processo é fácil. Mas se você for capaz de se colocar no estado meditativo profundo, pelo menos uma vez por semana, os nós da consciência vão desatando naturalmente. Só que exige certa vontade, que a maioria das pessoas não tem, de se aprofundar no conhecimento do invisível, do oculto, do interno, que está aqui já. E domínio mental é exatamente o que eu venho praticando há alguns anos e convidando as pessoas para praticarem comigo. E para poder fechar o vídeo, como eu falei, eu vou compartilhar um pouco de como eu estou vivendo isso agora. Eu venho notando essa mudança de postura acontecendo gradualmente comigo, né? Me percebendo a cada decisão sendo mais causa do que efeito. E eu passei muitos anos procurando um meio termo nas minhas decisões, né? Que me agradassem um pouquinho e não desagradassem quem estava ao meu redor e que eu amava ali, né? Tudo era comedido, né? E sem nem perceber, eu acabei criando uma limitação enorme que me fez renegar minha mediunidade, que me fez sentir o peso da inadequação e da insuficiência em cada lugar que eu passei, o peso do medo em cada decisão que eu tomei. O que me fez construir uma vida profissional que não me trazia nenhuma satisfação e, além de tudo, me rendeu 3 doenças crônicas. Olha que bacana. Então, a minha vida começou a mudar assim que eu comecei a praticar domínio mental, mesmo não sabendo treinar direito, porque comecei sozinha. Foi muito rápido e, em 2 meses, a minha vida tinha mudado, assim, da água para o vinho. Eu saí da depressão, eu emagreci, que era algo que naquele momento eu queria muito. Eu estava muito inflamada. Meu hipotireoidismo, que é uma das minhas doenças crônicas, né, que eu convivo, se regularizou e a médica me liberou de fazer reposição hormonal. Muito importante, fiz acompanhamento médico, tá? Isso já tem 10 anos e até hoje eu não voltei a tomar remédio. Eu vivia entre picos de insônia e de extremo cansaço e meu sono simplesmente regularizou. Mas a gente tem que entender que, ao longo da vida, nós vamos construindo camadas de proteções e bloqueios. E é por isso que a gente precisa ter paciência e se manter praticando. Porque o processo ele é gradual. A gente começa eliminando essas primeiras camadas, que são mais superficiais. E conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai ficando cada vez mais sutil e acessando camadas mais sutis. E é preciso ir desenvolvendo essa escuta interna para que a sua mente alcance esse conhecimento tão sutil e ter o senso de discernimento aguçado que é necessário. Para você ter uma noção, praticando sozinha, eu precisei de pelo menos uns 5 anos para alcançar as minhas camadas mais profundas, que falavam também do meu profissional, que era uma das camadas mais sutis. Eu saí do meu trabalho 2 anos atrás e comecei um processo muito profundo de destruição.
de quebra de ciclo e padrão de comportamento, de ressignificação de bloqueio, de aceitação do meu papel de ser canal, né, de abertura de espaço interno para poder estar aqui agora onde eu tô. E agora eu estou me propondo a ser causa, colocando na matéria o meu método de domínio mental, criando conteúdo sobre isso, me dispondo a aprender, a me mostrar com mais intencionalidade, convidando pessoas para praticarem comigo. E eu estou fazendo tudo sozinha. Eu que fiz e faço todos os roteiros, todas as gravações, edições, copies, post, anúncio, meditação, página de venda, enfim, tudo mesmo, assim. Eu quero que fique registrado que eu estou assim, com o dinheiro mais contado que eu já estive na minha vida. Não, que eu já estive na minha vida, não. Já estive tanto quanto. Mas eu estou assim, com o dinheirinho contado. Porque de fevereiro para cá, né, desse ano, a minha vida parou para eu poder cuidar da minha saúde física de novo, por conta das outras doenças crônicas que eu adquiri e recebi o diagnóstico relativamente recente, e para poder criar uma mente calibrada, que é onde eu aplico o meu método, que é o método Tome Sol. E mesmo assim, eu me sinto mais potente, mais energizada, mais confiante do que 2 anos atrás, quando eu tinha dinheiro entrando na minha conta, um status de bem-sucedida e um trabalho que me roubava, assim, de base, de 12 a 14 horas do meu dia e me deixava muito estressada. E eu tô começando do zero, então tem sim um lado assustador nisso, né? Mas eu tenho discernimento suficiente para entender que isso é um indicativo de que eu estou no caminho certo. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar com você. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para o seu processo de vida. Eu espero te ver em breve por aqui. Não se esqueça, por favorzinho, de deixar seu like, se inscrever no canal, que me ajuda muito, tá bom? E é isso. Harion.